Continuando o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18, Movimentação bem coordenada, segunda parte. Na leitura anterior, vimos os detalhes da transferência da Cidade da Justiça para outro planeta, ainda em estado primitivo. Continuando. O irmão Spinelli dedicou-se a estudar a planificação para mais tarde, quando seria realizada a atividade mediúnica, inclusive nos convidando à reflexão, preparando-nos para o mistério dignificado. A reunião mediúnica séria constitui-se de compromisso superior com os espíritos nobres que nos acompanham, assim como nos são solidários. É um espaço de tempo bem cuidado para poder se sintonizar com as fontes da vida, de onde viemos e o que nos sustentam, auxiliando-nos com o nosso guia espiritual a penetrar na realidade além do véu da carne. Pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas do bem sempre ocorrem com a participação desses irmãos que velam por nós, e de acordo com o nosso comportamento, temos aqueles que nos são afins, que se utilizam da nossa energia ou oferecem-nas em nome do excelso amor. Embora o nosso enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. A debilidade de forças aumenta a irritabilidade, como lhe era habitual, e graças a esse desconforto emocional, conseguiu sintonizar com adversários de ontem, que o caçavam com destemor no comportamento de justiceiros do mais além. Notamos que a psicosfera da cidade estava muito carregada de vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior. Procuramos utilizar bem as horas de que dispunhamos para nos encontrarmos serenos e otimistas no auxílio superior. O núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas estioladas, mediante o conforto e direções de equilíbrio que propicia de imediato, evitando desse modo emaranhamentos em situações mais perversas, complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Meia hora antes do início da reunião, a sala já se encontrava quase repleta, apresentando um aspecto salutar para os serviços que ali seriam executados. Diversos sofredores ignoravam seu estado de desencarnados, renitentes em reclamações, expressões faciais agressivas, e os amigos espirituais que deles cuidam mantinham tranquilidade, buscando atendê-los sem fazer muito ruído. Alguns eram frequentadores habituais dos trabalhos de desobsessão e outros eram convidados especiais para o atendimento presencial e pessoal. Diversos irmãos da Ordem dos Templários que cooperavam conosco estavam convidados para auxiliar-nos no socorro específico da doutrina e de outras terapias que eram aplicadas pelo nosso grupo e por membros desencarnados da instituição. O que fica claro aqui? Os trabalhos mediúnicos têm no seu complexo pessoas encarnadas presentes fisicamente, espíritos desencarnados que vivem na erraticidade, ou seja, nos planos astrais, e espíritos encarnados que estão em estado de desdobramento. Então, existe toda essa gama de frequentadores. Continuando. Uma equipe de auxiliares conduzia cada convidado aos lugares adrede escolhidos, a fim de poderem servir melhor e serem ajudados individualmente. Na primeira hora da madrugada, iniciou-se a reunião, sendo convidado para fazer a prece o irmão Gracindo, na condição de responsável pela entidade fraternal. Após a oração, ungida de misericórdia e irrestrita confiança em Deus, Amália, que sempre estava vigilante conosco e em serviço incessante, fez o transe para a psicofonia,
e o visitante chegou blasfemando sobre Deus e tudo na loucura de que se encontrava tomado. A psicofonia era perfeita, porquanto podíamos ver o espírito influenciando diversos órgãos pertencentes às glândulas do sistema endócrino que pareciam pequenas lâmpadas elétricas que luziam parcamente, demonstrando que forneciam energia para a comunicação. As palavras eram acompanhadas de gestos numa perfeita incorporação. Foi permitido que o visitante fizesse uma catarse, algo agitada, até o momento em que o nosso irmão Spinelli interveio com suavidade. Em torno da sala, não obstante a segurança das defesas aos ataques mentais e ao ódio em chispas destrutivas, sentíamos a ameaça dos adversários espirituais que tentavam perturbar a reunião edificante para eles próprios. De imediato, muito transfigurada, com as características do rebelde comunicante, nossa Amália deu campo à manifestação ruidosa, embora o controle da sua disciplina, que se lhe tornava habitual para que tudo corresse de acordo com os padrões da ordem e do equilíbrio. Com a permissão dos mentores, diversos enfermos espirituais pertencentes ao grupo agressivo acompanhavam a psicofonia atormentada, em estado de ira, desejando transmitir forças ao comunicante. Todos nós, profundamente concentrados, buscávamos contribuir para o êxito do cometimento sobre as bênçãos de Jesus. Foi a entidade quem deu início ao diálogo, iracunda, ou seja, raivosa e sem equilíbrio. Se pensam que não estamos cientes do que está passando, encontram-se terrivelmente enganados. Falou com arrogância. As operações que estão em curso para a transferência de nossa comunidade justiceira para outra região compatível com os nossos propósitos chamam-nos a atenção e começamos a reagir de maneira que corresponde aos seus intentos. Vemos a movimentação de especialistas, trabalhadores desconhecidos, num tremendo afã de expulsar-nos da nossa região com as edificações que logramos realizar através dos tempos. Não será tão fácil como lhes pode parecer neste momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento. E a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos, próprias para atender os objetivos para os quais a edificamos. No entanto, o que me interessa neste momento é a conduta desse decadente cristão que está sendo consumido pelo desgaste orgânico e nossas contínuas manifestações. Levá-lo-emos ao suicídio como etapa inicial do programa que reservamos consolidar a partir de agora. Os bons tempos da ignorância, das religiões castradoras responsáveis pelos desvairios de grande parte da civilização cedem lugar agora ao tudo é válido, ao prazer alucinante, à depravação sem medida, sem controle. O crucificado será novamente avaliado e punido pela audácia de apresentar-se como um salvador da humanidade. Esse santarrão, por exemplo, que se refugiou neste antro de purificação, tem muito a expurgir, ainda antes de conquistar o fanal, que é o reino de Deus nas misérias humanas. Demonstraremos que a capa de santo que veste é disfarce e as orientações sagradas que segue não passam de utopia e engodo, já que é tão miserável como qualquer um de nós, que o conhecemos na face oculta da hipocrisia. Neste momento, o nosso benfeitor, com a voz enérgica e serena, retrucou. Agora que o amigo fez uma síntese dos seus conhecimentos e dos nossos objetivos dessa jornada, cabe-nos asseverar-lhe que as suas informações estão bem estruturadas em algumas atividades. Não estamos aqui por deleite pessoal, nem por outras razões que talvez nos escapem, mas por decisão superior dos mentores da humanidade neste grave período de transformações e de programação de um mundo novo, rico de paz, centrado no amor, vivido por Jesus, nosso modelo de perfeição, condutor de segurança.
O bem está fixando-se nos corações humanos. A terra desempenhará a tarefa para a qual se encontra programada. As dores que assaltam os seres humanos fazem parte da imensa e profunda diretriz de regeneração de todos nós. O caro amigo está reagindo sobre ordens e comandos extravagantes que se têm apresentado como senhores da região que tem habitado. O seu domínio, porém, chega ao término, porque está vinculado à transitoriedade do mal e dos sofrimentos de que as soberanas leis se utilizam para a depuração dos espíritos no crisol da evolução. A arrogância com que expôs as suas considerações demonstra que a ilusão que o consome já se dilui ante o sol da realidade. Neste nosso encontro, demonstraremos que o irmão que se utiliza da debilidade orgânica do nosso querido trabalhador do bem, nesta quadra de enfermidade, não será consumido pelo autocídio, porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o aturdiam e fizeram-no atrasar no cadinho redentor. Nada ocorre sem a anuência do Pai Criador, e a sua jactância é fruto da ignorância, do poder, do amor, que transcende as paixões, do deleite carnal. O que é incontestável, observamos em nosso poder de os enfrentar nos seus domínios, qual está sucedendo. Talvez para poder convencer-se de que um valor que não tinha, prosseguiu. Aqui estamos vários justiceiros, viemos para o enfrentamento, estamos dispostos a produzir pânico. Observamos que o comunicante se dirigia aos companheiros que se encontravam próximos à mesa, estimulando-os a que tentassem incorporar em Malvina e contaminassem os demais membros da reunião mediante um coletivo ataque com emissão de fluidos tóxicos. O irmão Spinelli mentalmente convocou Cláudio, que, utilizando-se das energias de que é possuidor, conseguia emitir sucessivas ondas de harmonia que a todos envolviam, evitando que as emissões mentais de rancor, de violência, chegassem a alcançar os presentes assinalados. Quando outros espíritos se assomaram aos que se encontravam no esforço mental de emitir pensamentos e vibrações deletérios, Eurípides, em recolhimento profundo, começou a orar em voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmancharam ao tocar-nos. A claridade que se fez permitia que víssemos grupos de espíritos rebeldes, devassos, além dos limites da sala, confundindo-se com as criaturas humanas em desdobramento, que se debatiam nos conflitos emocionais e nos desejos irrefreáveis das paixões sensuais. Em verdadeira alucinação, louvavam nomes de líderes terrestres que lhes submetiam e divulgavam as aberrações. Cantavam, em deboche ruidoso, músicas de exaltação ao sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento às leis e à união de pais com os filhos, irmãos, familiares, numa promiscuidade insuportável. A lascívia e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade, sem qualquer limite. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava um verdadeiro caos entre eles na bacanal irreprimível. Os espíritos do mesmo naipe moral que se encontravam na reunião, podendo ver o que se passava além da sala, desejaram acompanhar a burlesca brutalidade, perceberam um estranho estado vocal que lhes não permitia enunciar qualquer palavra ou movimentarem-se ao ritmo dos berros e gestos da mais baixa devassidão. Encontrávamos-nos em um cenário estranho, onde se confrontavam os bons sentimentos e a baixeza selvajada desafiando tudo. E os espectros que a exerciam tinham as mais torpes expressões, transformados em seres primários que pareciam brotar do chão. A voz doce de Eurípides cresceu e alcançou a multidão, além das barreiras vibratórias que os separavam, conclamando todos ao despertar, ao renascer dos destroços e deformidades da aparência humana. Nesse espetáculo de terror e desorientação, de gritos e angústias, a suavidade do grupo em oração
acompanhando a mensagem do benfeitor e demonstrando o poder do amor e da misericórdia de nosso Pai, constatava de maneira chocante. O embate prolongou-se por alguns breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos, ficando pelo caminho inúmeros tombados que seriam recolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. A ordem permaneceu. Lentamente voltamos ao espaço único da sala mediúnica, em ordem, com grande movimentação de socorro aos necessitados que se deixavam amparar. O nosso irmão assistido, agora mais livre da injunção obsessiva do justiceiro, que permanecia incorporado em Amália, apresentou significativo bem-estar, enquanto o irmão Spinelli continuava o diálogo abençoado com o seu perturbador, de quem também fazia parte do grupo baderneiro de assalto às criaturas humanas. Vencido pela clareza da verdade e lógica dos conceitos emitidos pelo mentor, o inimigo do bem derreou numa espécie de desmaio providencial, sendo retirado do campo mediúnico. Diversas comunicações sucederam-se, mesclando-se inimigos pessoais com aqueles que se proclamavam adversários do Cristo a serviço do Deus Vingança. À hora própria, houve impasses coletivos ministrados pelo nosso Cláudio e os seus colaboradores, quando se encerrou a reunião especial. Meus amigos, nada pode resistir ao bem, ao amor, à solidariedade, ao carinho, à verdade de Jesus. Pode demorar, pode dar trabalho, mas o resultado é sempre o mesmo. Jesus vence e vencerá sempre. Ficamos por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.